A gente vai falar de um problema hoje que já começa a criar uma série de preocupações, sobretudo nos setores produtivos, que é uma possível crise de desabastecimento, sobretudo de diesel. Há um problema hoje no país, a gente tem reportado aqui que essa nova política de preço da Petrobras, que não é exatamente transparente, por tão pouco clara, ou seja, exatamente o que a Petrobras está fazendo, porque ela substituiu o que se chamava de PPI, Preço de Paridade Internacional, ou seja, repassava o preço do petróleo no mercado internacional para o consumo brasileiro. Isso tem um problema, porque a Petrobras está, digamos, segurando o repasse, mas as importadoras que atuam no Brasil não têm como fazer isso. Daí, elas deixam de comprar o petróleo, deixam de, por exemplo, distribuir óleo diesel e, com isso, a Petrobras, às vezes, pode não conseguir atender o mercado como um todo. Já foi reportado pelo país vários estados onde você já tem problemas de desabastecimento. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho, mas antes, vamos ver talvez o que se pode chamar aqui do começo desse problema. A gente tem divulgado aqui esses números da Abicom. A Abicom faz um cálculo diário de o quanto que está, por exemplo, essa relação do preço no mercado internacional e com a defasagem no Brasil. Para se ter uma ideia, lá no começo do mês, no dia 4 de agosto, para se ter uma ideia, 10 dias atrás, a gente já tinha na gasolina uma defasagem de 17%, ou 53 centavos, em que era vendido no Brasil mais barato do que, por exemplo, o preço internacional. No diesel, 96 centavos. Isso aqui nos principais polos do país. A gasolina subiu para 79 centavos de defasagem e o diesel um pouco mais de R$ 1,00, R$1,01. No caso dos polos da Petrobras, essa defasagem é um pouco maior. 63 centavos lá no dia 4, na gasolina, agora 90 centavos. E no diesel, a situação é bem mais grave. R$ 1,09 no dia 4, 10 dias depois, agora no dia 14, R$ 1,18. Bom, para você ter uma ideia o quanto que isso gera de problemas, é que isso afasta investidor estrangeiro também, porque de alguma forma isso está sugerindo que a Petrobras está cedendo a pressões por parte do governo federal para segurar o preço dos combustíveis e com isso controlar a inflação. Inflação que é levada em conta pelo Banco Central para decidir a taxa de juros, que é a grande reclamação do governo. Só que se a gente tem digamos, uma intromissão da Petrobras segurando o preço dos combustíveis para segurar, o índice da inflação, isso sugere controle governamental numa empresa que deveria ter independência. E sugere também um índice de inflação que não é o real, não é verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha, porque uma passagem aqui por São Paulo, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, conversou com o repórter Daniel Lian e comentou sobre a política de preços da Petrobras e o risco da falta de diesel no país. Acompanhe. Era previsto, no momento em que a Petrobras ela realmente fugiu da tabela de preço internacional e aumentou a defasagem aqui, ou seja, diminuiu o preço do óleo diesel, as outras distribuidoras tiveram dificuldade em poder importar esse produto. Com isso, a Petrobras não está sendo capaz de fornecer a todo o país, já que com este preço as distribuidoras não conseguem obter esse mesmo valor importando o produto. Isso tem provocado uma preocupação das pessoas em várias áreas, principalmente no Centro-Oeste. É período de nós, daqui a poucos dias, começarmos os plantios, onde a demanda é enorme de combustíveis. Isso aí, nós vamos aguardar realmente uma resposta aí da Petrobras para saber se eles realmente arcarão com aumento de importações de petróleo, de óleo diesel, e com isso o fornecimento aos nossos estados. Por enquanto não houve impacto no estado de Goiás. Todos já estão sinalizando que, olha, vai faltar, o risco é de faltar, mas realmente não tem ainda esse quadro instalado no estado ainda. Vamos lá, 3 coisas rápidas. A gente aprendeu, os brasileiros aprenderam um conceito da economia que é dos mais doloridos, que chama-se conceito de escassez. Tem um conhecimento, uma lógica no mundo da energia que diz assim, a energia mais cara é aquela que você não tem. Obviamente que ninguém quer aumento de preço na energia. Nós estamos falando de fornecimento de diesel no momento em que, por exemplo, o agronegócio, que garantiu o PIB do primeiro trimestre, pode não ter esse diesel para, digamos, fazer todo esse plantio novo da próxima safra. Isso custa muito mais caro do que um diesel mais caro. Percebe? E a Petrobras é sim a que mais distribui petróleo no país, mas ela não atende o país inteiro.
Aí você tem as importadoras que trabalham. Se a Petrobras pode usar de algum argumento governamental, ou seja, ela usa, não necessariamente, isso deveria ser feito levando-se em conta a independência que a empresa tem, inclusive pelo estatuto. Mas vamos lá, que foi recuperado exatamente quando se afastou de, digamos, pressões governamentais e de influência, ingerência governamental política, ou seja, de Brasília dentro de um comando técnico de uma empresa do tamanho da estatal que é a Petrobras. Mas vamos lá, a Petrobras não consegue fornecer para todo mundo. Aí você tem, obviamente, essas importadoras que trabalham aqui. As importadoras não vão, obviamente, conseguir não repassar. Se elas não repassam, se elas não podem repassar e o combustível delas vai ficar mais caro, daí elas perdem mercado, então elas não compram. Se elas não compram, você tem uma lacuna de distribuição. E aí nós estamos falando de uma Petrobras que está sob influência do governo, está muito claro nesse momento, e isso é uma preocupação, o próprio Ronaldo Caiado está falando sobre isso, o governador de Goiás, e isso é uma preocupação porque isso traz de novo um temor de ingerência política sobre negócios na economia brasileira, na economia do setor privado, ou que atua diretamente com o setor privado. E isso é preocupante, porque lá no primeiro semestre, vamos trazer um dado de novo, a gente está repisando isso que é muito importante. Lá no primeiro semestre, para você ter uma ideia, o investimento direto no Brasil, ou seja, aquele dinheiro que vem do investidor externo, que coloca dinheiro para ficar em novos negócios no Brasil e que depende de segurança jurídica e que teme a insegurança jurídica, caiu. Se comparado ao governo Bolsonaro, que tinha uma lógica mais liberal na economia, ou seja, que estava preocupado em trazer mais condições para o investidor externo aportar dinheiro aqui, para você ter uma ideia, foi de 43 bilhões no primeiro semestre do ano passado, sob o governo Bolsonaro, 31 bilhões agora no governo Lula, uma queda de 26,7%. Sem contar que, obviamente, quando você começa a ter menos investimento no país, é menos economia acontecendo, e aí a gente tem essa lógica aqui. Dá uma olhadinha só para você ter uma ideia do que aconteceu, por exemplo, na arrecadação. O déficit no primeiro semestre do governo Lula foi de 41 bilhões e 300 milhões. Sim, as receitas caíram, mas as despesas subiram. Daí a gente volta naquela tese de um governo que gasta mais do que arrecada, que está aumentando os gastos, mas não está criando condições para a economia ser retomada. Já informações agora que o mês de julho, o dado não está fechado ainda, a arrecadação também caiu bastante. O governo vai colocar a culpa no Banco Central. No ano passado, com todo o investimento externo que teve, e com crescimento de quase 3%, os juros estavam em 13,75% e subiu no ano passado até 13,75%. A história dos juros não é suficiente para o governo alegar o porquê que não está dando certo a economia nesse começo de ano.